Olá pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar de Sansão. Tá lá em Juízes 13. Vamos lá, para a meditação, vamos lá. Que fala sobre o nascimento de Sansão. Israel 13, Juízes 13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso que o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse-lhe: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel na mão dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele me disse, e não me disse o seu nome, mas ele assegurou: Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher. Quando ela estava sentada no campo, Manoá, seu marido, não estava com ela. Mas ela foi correndo contar ao marido: O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que deveria fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá seguir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá de obedecer o que lhe ordenei. Manoá disse ao Senhor: Gostaríamos que fôssemos conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: Se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-se ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que te prestamos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: Por que pergunto o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou o cabrito e a oferta de cereal e ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E ao Senhor fez algo estranho, enquanto Manoás e sua mulher observavam. Quando, quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu à chama. Vendo isso, Manoá e a sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se, Manoá e a sua mulher, Manoá, percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse a mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor não tivesse intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto. E a oferta de cereal das nas suas mãos não teria mostrado todas essas coisas, e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Então, pessoal, aqui fala sobre Sansão. Muita gente já conhece sobre a história de Sansão, que ele foi escolhido, né? Ele cresceu, ele não tinha, ele, a força dele estava no cabelo, era um segredo, não podia revelar para ninguém. Mas na frente você vai ver que apareceu a mulher, ele se engraçou por ela, e
E tanto dela persuadir ele acabou revelando o segredo. E mais na frente você vai ver que ele foi castigado por revelar aquele segredo que não era para falar para ninguém. Era um segredo dos pais dele, né, e dele, que ele não podia revelar para ninguém. E nem comer aquelas coisas que, que o anjo ordenou para ele não comer, né? Nada impuro, vinho, bebida fermentada. E eram essas coisas aí. Então a maior desobediência não foi essa. A maior desobediência foi ele ter revelado o segredo. Então, se você tem alguns segredos que você, só Deus, você e Deus saiba, você não tem que revelar nada para ninguém. Porque Deus vai prosperar na sua vida e vai cumprir aquele que prometeu. Então a gente não pode desobedecer, né? E aqui no 14 aqui, ó, o casamento de Sansão. Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo de Filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntou: será que não há mulher entre os seus parentes? Se você está esperando casar e a partir da hora que você apresenta essa pessoa, a mulher, o homem para seus pais, seus pais não aprovar, meu irmão, já cai fora. Porque a palavra de mãe e pai dificilmente erra. Se seu pai não aceitar, sai fora que no fim vai ser, pode ser, se não começar bem, não termina bem. Então Sansão aqui, ó, Sansão porém disse ao pai: consiga para mim ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas, Tina, de repente, o leão forte veio fugindo da direção dele. O Espírito do Senhor apossou de Sansão, e ele, de nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Então porque a força de Sansão estava, do Espírito Santo estava com Sansão, né? Até este momento. Que naquela época, muitos relatos que muitas pessoas falam que o leão, o leão era, né, era maior do que os de hoje. Então o Sansão, ele, com uma queixada de jumento, ele matou, se eu não me engano, mais de 1000 inimigos. Não era o Sansão, era o poder de Deus na vida dele, né? Vamos lá mais na frente. É ali o 14. Aqui, no final do 14 aqui. No quarto. Vamos lá. Eles também comeram, mas não lhe contou. Tinham tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e a Sansão deu ali uma festa como era de costumes noivo. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanharem na festa. Vou propor-lhe um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar minha resposta certa durante 7 dias a festa, então lhe darei 30 vestes de linho, 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar a resposta, vocês darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o enigma, disseram, vamos ouvi-la. Disse ele então: do que come, saiu comida, do que foste, saiu doçura. Durante 3 dias eles conseguiram dar a resposta. No quarto dia, disseram à mulher: se Sansão convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai. Vocês morrerão e você não nos convidou para nos roubar. Então a mulher de Sansão implorou-lhe
aos prantos. Você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo o enigma, mas não me contou a resposta. A mulher de Sansão querendo que ele revelasse o segredo. Ela chorou durante o restante da semana. Por fim, um dia lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao povo. Antes do pôr do sol, o sétimo dia. Tá calor aqui, pessoal. Que muitos doces do que o mel, o que é mais forte que o leão. Vamos lá aqui, mais no final. Agora aqui no final aqui 16, ó, Sansão e Dalila. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local, ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não lhe moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado e até a meia-noite levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com os dois meia-noite a cidade com os dois e arrancou por tudo, com a tranca tudo, pôs tudo os ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Então aqui vamos resumir. Sansão não era para ter revelado o segredo para Dalila, que o segredo dele, a força dele estava no cabelo. Se cortasse o cabelo dele, ele perderia toda a força. Aí vamos lá no final aqui para resumir. A morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Deus de minúsculo, Deus dos filisteus. Digam Dagon, e para festejar comemorando sua vitória, dizendo: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus, de minúsculo. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam Sansão para nos divertir, e mandaram-lhe trazer Sansão da prisão. Ele os divertia quando puseram entre as colunas. Aqui, pessoal, aqui já estava preso. Que a Dalila combinou com os filisteus de fazer ele dormir no colo. Quando ele se aproximou, os inimigos se aproximavam, Sansão levantava, quebrava as cordas que estavam amarradas com qualquer coisa fina, coisa que não quebrava facinho, mas era o poder de Deus que estava na vida de Sansão. Pela terceira vez. Na terceira vez veio os inimigos de Sansão, só que o Sansão brincou, achou que o Espírito Santo estava com ele, mas não estava mais. Quando ele tentou sair, já no Espírito, aí a Dalila falou: Sansão, os inimigos estão vindo. Aí ele tentou: vou sair de novo, vou quebrar as cordas, as correntes, vou. Aí o Espírito Santo já não estava mais com ele. Pegaram Sansão, levaram para debaixo do prédio lá, os pilares dos templos lá, e arrancaram os olhos de Sansão e depois foram malhar da cara dele. Mas ainda o Sansão se arrependeu no fim da vida dele e matou mais gente na morte do que ele em vida, porque o Espírito Santo teve piedade no fim da vida dele, né? Vamos resumir. É por aqui, até aqui mesmo. Então, para a meditação, aquele que você tem um segredo com Deus, é só você e Deus, não precisa ninguém saber. E você fazer um voto com Deus, você tem que cumprir.
Deus vai agir na sua vida, Deus vai abençoar a sua vida e vai cumprir aquele voto que você cumpra aquele voto que você prometeu a Deus, Deus vai te honrar. Beleza? Deixa o like, compartilha, tamo junto, valeu. Aqui tá muito calor, pessoal. Porque fechado aqui é melhor para gravar. Valeu. Tchau.